as pessoas falam alguma coisa para a gente e a gente fala, nossa, isso daria uma palestra. Né? Às vezes a gente ouve uma música, uma frase e fala, isso daria uma palestra. E as palestras, pelo menos comigo, elas nascem assim. E eu participo de um grupo em Bauru, tem um grupo, chama Conectados no Evangelho. Né? É um grupo online que se reúne todo domingo às 9 horas. Né? Então, eles falaram assim, né? Faz mais ou menos um ano e pouco que esse grupo existe. Ao invés de nós assistirmos o Fantástico, vamos nos reunir e falar um pouquinho sobre o Evangelho. E está virando uma beleza. Esse grupo já atingiu 4 continentes, 7 países, está expandindo. E um dia eles me convidaram, né? Olha, você faz o Conectados do dia tal? Eu falei, faço. E eles dão o tema. Né? Fica mais difícil, porque a gente quer falar de coisa que a gente já conhece, que a gente já sabe, já preparou. Né? Então, olha, você vai falar sobre a lição 66 do livro Sempre Melhor, do José Carlos de Luca. E vou eu lá pegar o livro e a lição. É curtinha, gente, a lição. Mas quando eu li, ela me chocou. Me chocou no sentido de me deixar muito alegre, muito feliz. Me senti assim, nossa, realizada. Mas eu falei, ele já disse tudo e fiquei pensando naquela lição. Né? Passou a noite, passou outro dia, de repente, né, aquela lição é tão curtinha, me bateu tanto, o que eu posso destrinchar daí? Né? E lembrei da bondade de Deus, e saiu a bondade de Deus. Né? Então, a lição que me foi oferecida, eu peço permissão para ler, ela é curtinha, que baseou essa exposição. Então, a lição 66 do livro Sempre Melhor, do De Luca. Ela fala assim, olha, no momento em que você foi criado, Deus sorria e pensava amorosamente somente em você. Olha que maravilha, gente. Né? A gente já me senti o tal, né? Cada um de nós é uma obra rara, inigualável, né? Porque somos diferentes uns dos outros. Você não é igual a ninguém e ninguém é igual a você. Por isso você é muito especial. Olha o nosso valor, gente. Somente Deus poderia criar de uma maneira tão especial assim, criativa, amorosa, doce. Quando Deus cria, Deus ama. E quando Deus ama, só algo muito bom pode acontecer. Olha que maravilha a lição. 6 frases e me tocou profundamente. Eu me sinto importante. Né? Olha, fui criada amorosamente. Quando eu estava sendo criado, o meu espírito, lá no princípio, foi só pensando em mim. Né? Então, é uma lição curta, mas ela tem, assim, uma abrangência enorme, né? Nós poderíamos ficar um tempão comentando sobre isso. Começando pela essa afirmação, né? No momento em que você foi criado, Deus sorria e pensava amorosamente somente em você. Enfatiza o amor individualizado, não é? Deus cuida de todos nós, mas de cada um em particular. Sabe dos nossos problemas, sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas potencialidades. Olha que importância nós temos, não é? E essa frase faz com que a gente acredite na providência divina. Se Ele me criou particularmente, especialmente, é porque Ele tem um propósito, não é? Nós estamos aqui com uma missão, não é? Pequena, grande, mas uma missão que todos nós temos, não é? Cada um de nós, antes de nós existirmos, ele já tinha esse propósito. Olha o pensamento como já vem, gente, como nós somos importantes, não é? Deus tem um plano para a gente. Né? Como nós temos planos, às vezes nós vamos fazer uma viagem, às vezes nós vamos fazer um almoço de domingo para a família, nós não pensamos antes. Né? Olha, vai vir fulano é intolerante à lactose, então eu não vou fazer tal coisa. Fulano gosta mais disso, eu vou fazer isso. Então eu me preocupo com aquela pessoa. E Deus nos preocupou na nossa criação, se preocupou conosco na nossa criação, né? Então, a importância, lendo essa lição, sabendo desse cuidado que Deus teve e tem conosco, a nossa autoestima deve ser muito elevada, não é?
Nós temos que ter uma autoestima muito boa, tá? Reforçar esse amor que Deus tem para a gente, né? Reforçar o nosso amor próprio. Gente, não tem nada a ver com orgulho, tá? Orgulho é outra coisa. Mas nós temos que ter o nosso amor próprio, nós temos que ter a nossa autoestima, nos valorizarmos, sim, né? Porque nós temos o DNA de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós temos o DNA do Pai. Olha que coisa importante, né? E Jesus, ele já reforçava essa ideia, que nós somos importantes. Todos nós, cada um na sua individualidade, né? Lá em Mateus, nós encontramos, vós sois o sal da terra, né? Olha aí, o que que o sal faz na comida, gente? O sal dá sabor. Nós somos o sal da terra. Nós temos que dar sabor para a vida. E como que nós vamos dar sabor para a vida? Sendo pessoas alegres, por isso a importância do coral, da música, não é? Participativas, não é? Pacientes. Então, tendo essas virtudes, nós estaremos sendo esse sal da terra, né? E diz mais também, mesmo no Evangelho de Mateus, vós sois luzes. Nós temos a centelha divina, gente. Vamos nos valorizar. Nós podemos muito. Não tem uma música que fala assim: nós podemos muito, nós podemos mais. Sempre nós podemos mais um pouco. Tá? Atingimos um patamar, nossa, vamos crescer mais um pouquinho, né? Então, nós somos luzes. A função da luz qual que é? Esclarecer, iluminar, clarear, né? Tudo o que é de bom. Mas com todas essas potencialidades com as quais nós fomos criadas, às vezes nós nos sentimos meio para baixo, né? Deprimidos, né? Nos achamos inúteis. Às vezes tem pessoas que falam assim: eu sou um zero esquerda, eu não sirvo para nada. Como não serve para nada, gente? Nós somos criados com potencialidades imensas, não é? Mas o pior, né, do que nos sentirmos deprimidos, nos sentirmos para baixo, né? Um zero à esquerda, é nos revoltarmos com a nossa situação atual. Tá? Isso é a pior das situações. E para que a gente pense um pouquinho nessa revolta, tem uma historinha, né? Vocês já ouviram a historinha do carneiro revoltado? Está lá no livro do Neio Lúcio, Psicografia de Chico Xavier.
resignação. Parece que é cruzar os braços e esperar o problema passar. Resignação, não é? Resignação não é isso, não, gente. Resignação é aceitar o problema, tá? Porque se ele bateu na minha porta, se ele bateu nas minhas costas, esse problema, ele é meu, né? A dor não erra de endereço, né? Se a dor veio até mim, é porque eu mereço ou eu preciso dela, né? Então, resignação é isso, entender, opa, vou tratar com carinho disso daí, né? Mas eu não vou ficar inerte, né? Estou com esse problema, entendi por quê, ele é meu, eu preciso resolver, né? Não tem um ditado que fala assim, que ninguém faz cadeado sem chave, né? Todo cadeado tem uma chavinha, né? Então, se o problema veio, nós temos a solução, né? Se não de imediato, se eu não tenho capacidade para solucionar aquele problema, o meu irmão tem, alguma pessoa da minha família tem, aquele meu colega tem, né? Se eu não tiver ninguém próximo, vou pedir uma ajuda especializada. Hoje a gente tem possibilidade de fazer isso. Então, as soluções nós podemos procurar, tá? Então, resignação é isso, gente. Entender, aceitar, mas vamos procurar resolver. Como que eu vou me livrar disso ou fazer com que isso fique melhor, né? Então, a doutrina de Jesus sempre ela vem ensinar para a gente a obediência e a resignação. Ele considera isso como duas virtudes. Ser obediente, porque eu entendo, tá? A necessidade. Nós entendemos as leis divinas, não entendemos? Diz que elas são escritas na nossa consciência. Então, nós sabemos, entendemos. Às vezes a gente quer burlar. Tá? Por quê? Nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Mas nós sabemos delas, né? Então, Jesus sempre falou de obediência, de resignação, como sendo duas virtudes, né? E tem gente que confunde como a negação da vontade. Se você é obediente, se você é resignada, você é um robô, né? Você obedece os outros, você concorda com muita coisa. Não é isso. Nós pensamos, obedecemos porque consentimos com a nossa razão, não é? Então, Jesus encarnou essas duas virtudes. Jesus foi obediente e Jesus foi resignado. Vocês acham que naquele momento do Calvário, Jesus, com o seu poder, com a sua autoridade moral, ele não podia reverter aquele ambiente? Ele podia, mas ele foi resignado, porque ele precisava passar por aquilo para deixar esse exemplo, né? E ele foi até o fim, né? Então, o nosso carneiro, voltando à história dele, né, ele não foi nem obediente, nem resignado. Mas chegou um momento que ele precisou pedir arrego, né? Não quero voltar, estava certo, é melhor eu ser daquela maneira lá atrás, né? Então, falando sobre a bondade de Deus que originou daquele primeiro texto, né? Nós podemos dizer que Deus é tão bom e tão justo, né? Que essa bondade, às vezes até nos humilha, de tão bom que Ele é, e nos reconforta muitas vezes. Mas como que a bondade de Deus nos humilha? Porque nós recebemos muita coisa que nós nem merecemos, e nós não nos damos conta. Né? Tem uma outra historinha, eu adoro contar historinha, gente. Com relação à bondade de Deus que nos humilha, teve uma senhora que ela passou mal um certo dia ali, e ela precisou ir para o hospital. Chegando lá no hospital, ela estava tão mal que ela precisou ser colocada naquele cilindro de oxigênio. E ela ficou 1 ou 2 dias nesse cilindro de oxigênio, não é? Para que ela pudesse respirar e ir se recuperando. Na saída do hospital, vem a conta, né? Todos nós sabemos disso, né? Saindo do hospital, veio a conta para ela. R$5.000 pelo uso do cilindro de oxigênio que ela usufruiu. Quando ela pegou aquela conta, ela começou a chorar convulsivamente. O atendente que estava com ela até ficou preocupado. Falou, nossa, calme-se, sente-se aqui, né? Vamos conversar. Não fique tão nervosa assim. O hospital tem um plano aí de parcelamento, nós podemos parcelar esses 5.000. Não fique tão nervosa desse jeito, né? E ela fala, não, eu estou chorando por outro motivo, né? Eu tenho condição de pagar esses R$5.000 até à vista,
Não é esse o meu problema. Eu estou chorando porque só agora eu compreendi todo o oxigênio que eu respirei a minha vida inteira e nunca falei o muito obrigado no final do dia. Então, ela caiu na real, né? Ela caiu em si. E nós fazemos isso, nós agradecemos. Quantas vezes a gente esteve enfrentando um problema, um perigo, e de repente vem a solução, né? Nós agradecemos por isso. Quanta coisa nós temos que agradecer, gente. Por isso que a bondade de Deus nos humilha. Porque Ele nos dá tanta coisa e a gente não tem essa capacidade de reconhecer, né? E ela nos conforta, porque a misericórdia divina está sempre, sempre do nosso lado. Vamos acreditar nisso. Se Deus nos criou, pensando somente em mim, olha que maravilha, gente, eu pensar que quando eu, hoje, nessa encarnação, Márcia, mas já passei por outras tantas, não é? Mas quando eu fui criada lá no princípio, a pessoa, o nosso pai, estava preocupado comigo. Ele não viu o resto. Essa é especial, esse é especial, né? Vou colocar toda a minha bondade, toda a minha força ali, para que esse espírito seja feliz, progrida, conquiste. Então, se a gente pensar nisso, gente, nós vamos agradecer todos os dias, não é? Então, nós estamos falando da bondade de Deus, e ser bom é um atributo, né, da divindade, né? Se Ele é bom, e nós sabemos que é, tudo o que vem de Deus, tudo o que foi criado por Deus é bom. Então, nós somos bons. Tá? Nós vemos maldade no mundo? Vemos. Por quê? As pessoas não estão conseguindo ou não querem desenvolver essa bondade. Né? Mas todos nós que decidimos, não, eu fui criada assim para ser feliz e é o nosso destino, é a felicidade. Tá? Cada um no seu ritmo, mas nós somos criados para sermos felizes, simples, ignorantes. Né? Ele não deu privilégio para ninguém. Criou todos com bastante amor, com bastante carinho, né? Sem nenhum tipo de privilégio. E sigam o destino, a felicidade. Tá? Cada um de uma maneira, não é? Um exemplo bem clássico, para eu ir daqui para São Paulo, eu posso ir a pé, eu vou demorar um tempão. É opção minha. Eu posso ir de carro, vou demorar um pouco menos. Opção minha. Eu posso ir de avião, vou demorar menos ainda. Opção minha. Então, nós fomos criados para a felicidade. Vamos chegar lá? Vamos. Depende do nosso querer. Mais rápido ou menos rápido, né? Como que nós vamos chegar mais rápido? Seguindo as leis divinas. Seguindo as leis de Deus. Tá? Então, é interessante que a gente siga para encontrar essa felicidade de uma maneira mais rápida, não é? Então, a maldade que nós vemos hoje são pessoas que ainda estão contaminadas pelo que é negativo. Tá? Mas a maioria, nossa, Márcia, mas a maioria, e a gente vê tanta notícia ruim, a maioria é boa. Né? É que os bons são quietinhos. Tá? Mas nós estamos passando, o nosso planeta Terra está passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Nós sabemos que essa mudança está sendo feita. Tá? E como que nós podemos colaborar com isso? Sendo cada vez melhores, dando exemplos positivos. Tá? Nós vamos colaborar, porque não é dia 31 de dezembro a Terra passa do mundo tal para o mundo tal. Não. Pois é bem gratuito. Nós temos que nos melhorar, né? Contaminar as outras pessoas com essa melhora, e o ambiente, a sociedade vai melhorando, e o planeta num todo vai melhorando, não é? Essa bondade de Deus, ela está sempre conosco, gente. Ela está sempre nos conduzindo, ela está sempre nos protegendo. A bondade de Deus nos cerca sempre e ela nos persegue sempre. Nossa, mas a bondade de Deus faz tudo isso? Faz, gente. E eu falo bondade, mas vamos aliar bondade com justiça. Tá? Deus é justo. Porque a nossa bondade ainda ela sofre umas intercorrências. Vamos supor,
eu tenho que escolher alguma... Tenho 2 filhos, né? Eles discutiram aí por algum problema e eu vejo que fulano está certo e o outro não está tão certo, né? Eu entendo, eu já sou adulta, mas se eu vou falar para a criança que esse está certo e o outro está errado, aquele que está certo achou que eu sou boa. Nossa, ela foi boa, ela foi do meu lado. Aquele que perdeu a disputa foi ruim, né? Porque não atendeu ao que eu estou querendo. Nós não podemos nos comparar a Deus. Deus é bom porque Ele é justo. O que Ele faz é exatamente o que a gente precisa. Como eu falei, né? Bateu a dor, né? É para mim mesmo. Vamos fazer com que ela se torne nossa amiga, para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível, né? Então, a bondade de Deus é tão grande que ela está sempre nos conduzindo, sempre nos protegendo, sempre nos cercando e nos perseguindo. Então, nós falamos, a bondade de Deus nos cerca, né? Estamos cercados pela bondade de Deus. É uma frase bonita, mas vamos analisar, né? Qual que é a função de uma cerca? Por que a gente coloca o nosso bebê lá dentro de um cercadinho? Para proteger, não é? Aí ele está aqui cercado. Ele não vai, não tem perigo dele chegar naquela escada, não tem perigo dele sofrer um acidente. Então ele está cercado ali. Vamos colocar isso para um ambiente maior. Um campo, uma fazenda. Por que ela é cercada? Para que animais de fora não entrem. Né? Animais mais violentos, né? A cerca protege, não entra o mal ali para dentro. E também ela tem um efeito contrário. A cerca limita a gente, não é? Então, se eu estou cercado, eu sei que eu não posso. Tem aquele um ditado popular que fala pular a cerca, né? O que é pular a cerca? É fazer uma coisa indevida, né? Até aqui você pode ir. Até aqui você tem segurança, você está certo. Pulou do outro lado, você não sabe o que vai acontecer, né? Então, olha, a bondade de Deus nos cerca. É como se nós estivéssemos mesmo cercados. Então, não vem a coisa difícil, ruim, de fora para dentro, porque tem ali uma barreira, tá? E nós estamos protegidos, ajudados, cuidados, não é? E também não temos essa vontade de extrapolar, de ir além do que nós podemos. Nosso limite é esse. Nós sabemos que nós temos um limite. Ah, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. A doutrina espírita não fala isso? Sim, uma coisa fundamental. Mas o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, vai até onde começa a liberdade do outro, né? Eu tenho que respeitar. Por quê? Eu quero que respeite a minha. O meu quadrado é o meu quadrado. Não é assim que a gente fala. Então, vamos prestar bem atenção. Então, nós estamos cercados, sim, pela bondade de Deus. Olha que maravilha, gente. Vamos imaginar, né? Olha, a hora que eu for deitar, a hora que eu for fazer a minha reflexão lá do final do dia. O que eu fiz hoje? Eu invadi a área de alguém? Tentei pular, né? Ir além dessa cerca, extrapolei, né? E também pensar no positivo. Quantas coisas boas me aconteceram por causa dessa proteção, dessa cerca, né, que Deus nos protege, não é? Então, ela nos guarda dos perigos de fora e também nos protege das nossas ações, que nós tentamos mesmo fazer coisas erradas. Nós somos imperfeitos, vamos admitir. Estamos no caminho correto? Estamos. Olha que maravilha, gente. Nós conhecemos a doutrina espírita, né? A doutrina que eu falo maravilhosa, por quê? Nós sabemos que as coisas não acabam aqui. A nossa vida não é só essa, né? Se fosse só essa, para que eu iria me preocupar em ser bom, em perder uma disputa, alguma coisa, para não criar mais confusão, né? Ah, eu estou sendo boba. Não, vou lá e vou fazer prevalecer a minha opinião, né? Mas a gente sabe, não, isso daí vai lá para frente. Nós temos outras vidas, não é? Então, maravilha essa colocação, não é?
Quem de nós já não teve vontade de extrapolar limites? Né? Vamos ser bem honestos, gente. Às vezes você está conversando com uma pessoa, você tem vontade de voar no pescoço dela, não tem? Tem. Vamos ser sinceros, tem. É que a gente consegue se conter. Maravilha, gente. Nós estamos nos contendo, não é? É que nem eu dou exemplo dos animais. Olha como nós estamos melhorando, né? Com relação aos animais, tá? Tem gente que vai e bate no bichinho, né? Tá num patamar, vai melhorar um dia. Tem gente que vê o bichinho, já não bate, desvia, né? Porque não gosta, porque tem medo, alguma coisa assim. Tem gente que pega o bichinho e põe dentro de casa já, e cuida, né? Tem gente que leva o bichinho para o quarto, para dormir lá e ver se ele está bem. Então, olha os níveis, não é? Mas nós vamos chegar, cada vez mais nós vamos melhorando, vamos entendendo que nós somos todos filhos de Deus, que nós temos que nos amar, que nós temos que nos cuidar. E olha que maravilha, gente, esse mundo de regeneração. Vai ser mais ou menos nesse sentido, né? Menos dor, menos sofrimento e muito mais amor, não é? E a bondade de Deus também nos persegue. Nós falamos que ela nos cerca e que ela nos persegue, né? Então, nós somos perseguidos pela bondade de Deus. Ele está sempre ali conosco, nos perseguindo. Tá? Mesmo que a gente faça coisas erradas, essa bondade nos persegue. Tá? E quando a gente fala assim, nossa, mas eu sou perseguido pela bondade de Deus, a gente pensa em coisa ruim, não é? Perseguição, a gente ouve muito, né, na televisão, hoje o tal dos stalkers, né? Que são pessoas que perseguem outro, perseguem pela rede social, sabe onde a pessoa está, vai atrás, incomoda. Eu teria medo de saber que uma pessoa está me perseguindo, não é? Sabendo tudo que eu faço, o que essa pessoa está querendo, né? É uma coisa assustadora ser perseguido, não é? Mas a bondade de Deus nos persegue. E essa perseguição é boa. Olha que coisa maravilhosa, né? Em nenhum momento nós estamos livres dessa perseguição. Ah, mas Deus persegue também aquele que é ruim? Com certeza. Todos nós somos perseguidos por essa bondade de Deus, não é? E essa perseguição, nós devemos agradecer, porque ela nos dá segurança. Ele está sempre conosco. Sempre, gente. Sempre está ali do nosso lado. Através dos seus emissários, através dos seus preponentes, através dos nossos anjos da guarda, né? As pessoas às vezes chamam anjo da guarda, os nossos guias, os nossos benfeitores espirituais estão sempre do nosso lado, gente. É só a gente tentar manter esse diálogo mental, não é? Então, a bondade de Deus, ela nos persegue, sim, às 24 horas do dia, os 7 dias da semana, o mês todo, toda a nossa vida, não é? Para nos dar segurança, né? Tendo essa certeza que essa bondade de Deus nos persegue, a gente vai saber aonde a gente estiver, quando a gente estiver andando, viajando, rápido, devagar, nós somos sempre perseguidos. Está ali Deus nos guiando, né? Nos orientando, né? E Deus é tão bom e Ele dá essa bondade para os seus filhos também. Ele não quer exclusividade. Ele é tão bom que Ele distribui essas bondades. Você também pode ser bom, né? Você também pode ser boa. Tá? Ele está dando ali os exemplos para os filhos dele, né, os nossos irmãos. E ele é de uma bondade sem nenhum tipo de severidade. Né? Às vezes nós somos bons, não é? Olha o nível que nós estamos, gente. Nós somos bons, mas nós somos severos. Olha, eu vou fazer isso para você, porque eu sou boazinha, viu? Mas depois você faz isso. A gente faz uma troca, não é? Eu vou fazer isso, aí eu estou sendo tão boa, não é? Você não acha que eu estou sendo boa? Mas a gente depois cobra aquela bondade. E o Pai não. Ele é bom para qualquer um, indistintamente, né? Para aquela pessoa que é super honesta, super legal, e para aquele criminoso cruel. Deus é bom, Ele não virou as costas. Por quê? No momento que aquela pessoa tiver um estalo e falar, opa, e acho que esse não é o caminho, agora eu estou perdido? Não. Vamos resgatar.
Vamos recomeçar, né? A bondade de Deus está sempre, sempre presente, né? Então, diz, mesmo quando a gente eu vi esse termo, achei meio engraçado, inimigos da cruz, não é? Eu li num livro, eu falei, mas inimigos da cruz, não é? E inimigos da cruz é quando nós não entendíamos ainda o ensinamento de Jesus, né? Não queríamos seguir os seus exemplos. Quem sabe há 2024 anos atrás, 26 anos atrás, lá nós não estávamos naquela turba lá que acusava Jesus, né? Então nós éramos sim inimigos da cruz, ou seja, né, não entendíamos o que Jesus estava trazendo para a gente, ou se entendíamos, não queríamos seguir, porque era mais confortável do jeito que eu estava, né? E a gente não quer mudar. Mudança é dolorosa, sempre é dolorosa, gente. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto, mesmo que a gente saiba que é para uma coisa melhor. Ah, mas deixa assim tá bom. Né? Quando nós vamos fazer uma mudança, nossa, gente, é um horror. Ou quando nós vamos reformar a nossa casa, né? Nossa, uma coisinha simples, minha cozinha lá, minha área de serviço, eu vou pegar, um azulejo está meio rachadinho, quebradinho, eu vou tirar tudo, né? E vou pôr um novo, né? Mas aquele tirar tudo, mesmo que eu isole a minha casa, aquela poeira vai até para o quarto, vai para o banheiro, vai para tudo quanto é canto. Fica um horror. Eu falo, nossa, nunca mais eu vou arrumar isso. Daí a pouco, está tudo limpinho, faço uma limpeza, falo, ai, é outra casa. Quando nós mudamos, a mesma coisa, né? Não acho, encaixota tudo, né? Chega lá na nossa nova residência, nós começamos a olhar aquelas caixas, nossa, não vou achar minhas coisas, não vou colocar. Daqui a pouco, está tudo bonitinho, falando, nossa, como melhorou, não é? Por quê? Nós mudamos, não é? E eu falei, melhorou, né, gente? Uma coisa que eu gosto de falar sempre dessa palavra. Vocês já repararam quando vocês perguntam, quando nós perguntamos, né, para alguma pessoa, você melhorou? Vejam bem essa palavra, você melhorou? E a pessoa responde, melhorei. Melhorou, termina com orou. Nós estamos perguntando, você orou? E melhorei. Orei. Não é? Então, gente, sempre que a gente tiver uma dificuldade, qualquer coisa, uma decisão, vamos orar. A oração é sempre, sempre bem-vinda para qualquer situação, em qualquer hora. Né? Então, quando nós éramos lá, não entendíamos ainda o que Cristo, né, quis dizer para a gente, ou não se entendíamos por orgulho, por comunidade, não queríamos seguir, né? Ele nunca virou as costas para a gente. Tá? Não entende, não quer continuar no seu ritmo, maravilha, eu respeito. Né? Como nós devemos fazer para com os nossos companheiros de jornada agora. Né? Mas quando você quiser ou precisar, eu vou estar aqui, não é? A bondade de Deus também está estreitamente ligada à misericórdia. Né? E Ele tem misericórdia de todos. Como eu falei, do criminoso. Deus não discrimina. Aquele criminoso mais cruel. Tá? A hora que ele tiver um estalo, ele está lá para ser ajudado, para ser levantado. Né? Ele está junto com o criminoso, está junto com o ignorante, está junto com aquela pessoa que é justa, está junto com o pobre, com aquela pessoa mais abonada. Ele tem misericórdia. Né? Misericórdia é uma palavra comprida, mas ela é muito bonita, essa palavra, porque ela é a junção de duas palavras latinas. Né? Ela vem de miserere, que quer dizer miserável, infeliz, não é? Uma coisa triste, e também de cordis. Cordis no latim é coração. Então a palavra misericórdia, ela quer dizer coração para miserável, ou seja, amor para aquele que é infeliz, amor para aquele que está numa situação delicada. Né? Porque, gente, nós já passamos por situações delicadas, por situações constrangedoras. Alguém pegou a nossa mão e levantou a gente. Tá? Por que nós não vamos ter misericórdia para com o nosso próximo? Tá? Amanhã pode ser que eu precise de novo. A gente nunca sabe o dia de amanhã, não é? Então vamos ser misericordiosos, não é? E Deus demonstra essa sua bondade de tantas formas que é impossível a gente perceber, captar e não querer imitar. Né?
Olha a bondade de Deus, gente. Nós estamos aqui num salão praticamente cheio, né? Somos várias pessoas. Olha que bênção que nós temos. Nós levantamos da nossa cama. Quantas pessoas estão acamadas? Não é? Nós conseguimos chegar aqui ao centro, né? A pé, caminhando, de carro, por transporte público. Nós tivemos opções e condições de estar aqui, de carona, né? Para estar aqui, nós nos vestimos, nós tivemos condição, né? Nós tomamos um cafezinho, não é? Tem gente que tomou um cafezinho, teve gente que tomou café com pão, manteiga, com queijo, não tem? Então, nós temos que agradecer tudo isso, gente. Nós estamos aqui num ambiente de confraternização. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Nós viemos aqui para aprendizado, mas é uma confraternização espiritual. Porque nós conhecemos pessoas, não é? Eu sempre falo que a minha casa lá em Bauru é o SEAC, e tem palestras vários dias da semana. E tem um grupo de quinta-feira à tarde. Tá? E eu participo também desse grupo de quinta-feira à tarde. Vocês acreditam que nós formamos uma família? Porque quinta-feira à tarde são senhoras que não podem ir à noite, tá? E elas vão à tarde. E nós sabemos da vida de todo mundo, porque houve essa interação. A pessoa que dirige as palestras de quinta-feira à tarde é uma pessoa muito dinâmica, muito cativante. Então, formou-se uma família. E eu acredito que aqui também ocorra da mesma forma. Nós precisamos criar esse ambiente, né, familiar. Então, olha, nós percebemos a bondade de Deus e nós queremos imitar. Né? Imitar como? Sendo fraterno, sendo acolhedor, né? Sendo pessoas receptivas, tá? Para entendermos o outro, porque nós queremos ser entendidos, não é? E essa bondade de Deus é tão grande, porque ela proporciona o nosso arrependimento. Deus é bom e Ele fica insistindo nessa bondade, que chega uma hora que nós nos arrependemos do que nós fizemos de errado. Tem aquele ditado que fala, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, Deus é paciente, Deus é bondoso, né? E está ali conosco, inclusive nos nossos erros. Mas nos proporciona um arrependimento. A hora que eu tenho aquele estalo, nossa, isso acho que não é legal, né? Eu acho que eu vou mudar. Eu estou pensando em mudar, não é? Então, Ele proporciona essa luz, esse clarão, esse arrependimento, não é? Mas o arrependimento só não basta, né? A gente sabe. Nós nos arrependemos do que nós fizemos e depois nós temos que fazer a reparação, né? Só arrepender, falar para todo mundo que eu estou arrependido de falar, de ter feito isso ou ter dito aquilo, não vai resolver o problema. Eu tenho que partir para a reparação, mas já é o primeiro passo. Então, olha como a bondade de Deus é enorme. Ele não faz as coisas de sopetão. Ó, caiu a sua ficha, você se arrependeu? Então agora fica ali pensando 1, 2 dias, 1 mês, tá? O que você vai fazer com isso? Vamos começar a reparar? Vamos começar a corrigir? Né? E aí vai o processo se encaminhando, não é? A bondade de Deus é tão grande que Ele inclina o nosso coração para que a gente perceba o que nós fizemos de errado, né? E perceba o que há de errado conosco. Às vezes o nosso comportamento fere algumas pessoas e nós achamos que nós estamos certos, né? Então a bondade de Deus fica nos cutucando, porque volta e meia a gente olha no espelho e fala assim, nossa, mas será que está certo o que eu fiz? Daí você vira e fala, não, estou certo, estou sempre certo, né? A gente tem essa mania, né? Estou sempre certa. A pessoa fala, tentando nos ajudar, e fala, não, eu não faço assim. Eu não vou mudar. Nossa, essa frase é clássica, né? Quando a gente tem 17 anos, você fala, eu não vou mudar nunca. Nossa, quando você tem 30, você fala, nossa, como eu mudei, né? Daí, quando você tem 50, você fala, nossa, eu vou mudar muito. E a mudança é saudável, gente, é ótima, é boa, tá? Nós temos que fazer esses experimentos, né?
Então, a bondade de Deus é um atributo que a gente pode imitar, sim. Olha que maravilha, gente, é uma coisa ótima e nós podemos imitar. Ele não tem, assim, lei de proteção ali de dados, não. Pode imitar, pode replicar à vontade, não é? Então, nós podemos imitar e quanto mais nós vamos imitar essa bondade de Deus, mais próximos nós vamos estar dele. Olha que maravilha. Consequentemente, mais próximos nós estaremos do Pai, nós estamos colaborando para esse mundo melhor, para essa transformação da Terra, para um mundo de regeneração. Olha que maravilha, gente. Então, o esforço é nosso, né? Nós não podemos ouvir alguma palestra espírita, ler livros espíritas e ter essa certeza que o mundo vai mudar, o mundo vai melhorar, mas esperar que as outras pessoas mudem. E eu lá no meu sofá de casa, né? Quando mudar esse mundo, eu abro a minha porta e saio e vejo esse mundo colorido. Não, gente, a responsabilidade é nossa. Nós temos que começar ali por nós, dentro da nossa casa, né? Então, quanto mais a gente entender essa bondade, mais a gente querer praticar essa bondade, mais próximos nós vamos estar do Pai, né? Então, finalizando, nós podemos afirmar que Deus nos criou amorosamente. Lembrem-se lá da primeira lição, né? Ele nos sustenta em todos os instantes. Isso é líquido e certo, né? Nos quer felizes. Não nos criou para sermos infelizes. As infelicidades, as adversidades, nós que provocamos, tá? Então, Ele nos sustenta todos os instantes, nos criou para sermos felizes e nos deu condições para isso. Vamos começar a entender essas condições? Então, é a proposta que fica do final da nossa exposição, né? Nós temos condição de sermos mais felizes, tá? Vamos começar a entender essas condições. Com as pessoas que se aproximam da gente, com as situações que são criadas. Às vezes, nós caímos de paraquedas no meio de um problema, que eu falo assim, mas por que eu fui me meter ali? Eu não tinha nem que ter passado por ali. E aquilo vem, tá? Por quê? Porque você tem que aprender com aquilo, ou você tem capacidade para ensinar aquele grupo para aquilo. Você está capacitada para isso. Então, vamos nos unir, não é? Nós temos essas condições para expandir essa bondade de Deus. Eu agradeço a atenção de vocês e peço que Jesus nos abençoe.